O tema da palavra de hoje é fé que move montanhas. Fé que move montanhas. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Começamos esta semana, hoje pela manhã, através de uma live, desafiando as pessoas a fazerem um jejum diferente esta semana. O jejum é o seguinte: troque a reclamação pela gratidão. Assim como reclamar é uma escolha, agradecer também é. Assim como duvidar é uma escolha, confiar também é. E hoje nós vamos meditar na palavra com o tema fé que move montanhas. Esta palavra estará pautada no livro de Mateus, capítulo 19. Quantos trouxeram as suas Bíblias? Amém, amém. Diz a palavra de Deus, em Mateus 17 e 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte, passa daqui para acolá, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Através da palavra que estaremos meditando em Mateus 17, vamos aprender sobre o grande poder da fé. Jesus ensinou que a fé pode até mesmo remover montanhas ou montes, pode transportar montes daqui para acolá, e que nada seria impossível. Talvez se você pesquisar sobre algumas definições, o que seria a fé? O que é uma pessoa que tem fé? A fé duvida do impossível. Ela não acredita que algo seja impossível. A fé ela é surda para o desânimo. A fé é cega para as impossibilidades. A fé não enxerga dificuldades. A fé sempre acredita na solução de todos os problemas. Você conseguiria assinalar todos os itens? Você tem uma fé que duvida que seja impossível algo? Você tem uma fé que não ouve nada de palavras que te tragam desânimo? Você tem uma fé que é cega para as impossibilidades? Você tem uma fé que não enxerga dificuldades? Você tem uma fé que acredita que todos os problemas têm uma solução? O maior problema do ser humano é a morte. E até mesmo para a morte existe uma solução. Jesus, Ele é a solução até mesmo para a morte. Se existe solução para a morte, quanto mais para as demais coisas da vida. E nós vamos pegar o exemplo do pai da fé, Abraão. Quando ele foi chamado por Deus para que ele saísse de uma determinada geografia e fosse para uma outra. E essa história está relatada no livro de Gênesis, capítulo 12. E nós estaremos lendo os versos do 1 ao 3, que diz assim: então, o Senhor veio a Abrão e lhe disse, ou lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Gênesis 12 vai relatar quando Deus chamou Abraão, e ele estava vivendo junto com a sua família, num lugar chamado Ur, onde havia uma grande idolatria. Deus ordena que ele saia daquele lugar, deixe sua parentela, deixe sua terra e vá para um lugar que Deus diria onde seria. Eu fico pensando, quando nós assistimos agora as reportagens dos nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul, que perderam tudo, e estão nos alojamentos, a primeira pergunta que fazem, ou a primeira colocação que fazem quando são entrevistados é: nós não sabemos o que fazer e não sabemos para onde ir. Numa outra proporção, é claro, Abraão também não sabia para onde iria.
Ele sabia que naquele lugar que ele estava bem estabelecido. Ele tinha o seu pai, ele tinha o seu irmão, ele tinha o seu sobrinho, ele tinha o seu povo, ele tinha ali condições. Mas agora Deus diz: Abraão, você vai deixar tudo para trás. É preciso fé. Para você sair de uma determinada geografia e mudar. É preciso fé para você abandonar o teu passado para ir para um futuro ainda incerto. Deus ordenou que ele fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. Mas não lhe mostraria imediatamente, seria passo a passo. Deus também prometeu que faria dele uma grande nação e que o abençoaria. Que ele seria frutífero e teria domínio, assim como também os seus descendentes. E mais ainda, quem abençoasse Abrão seria abençoado, mas quem o amaldiçoasse também seria amaldiçoado. Então, nessa situação, o Senhor estava se colocando como juiz e advogado. Ele seria o defensor de Abraão, quando ele tomasse a decisão de obedecer ao Senhor. É como se Abraão tivesse uma montanha que o separasse do presente e do futuro, do lugar que ele estava para o lugar onde o Senhor queria colocá-lo. Ele precisava ter uma atitude de fé que fizesse com que o medo e a insegurança fossem removidos, para que ele pudesse chegar no nível e no patamar do que Deus tinha para a vida dele. O que esperava Abraão, sua família e seus descendentes, só poderia ser vivenciado se ele desse um passo de fé. E eu quero dizer para você que na maioria das vezes, aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, sempre exigirá de nós algo chamado fé e atitude. Abraão, assim como nós, para sairmos de uma determinada situação e passarmos para uma outra, sairmos de um enrosco e nos livrarmos dele, sairmos de uma situação desafiadora e entrarmos numa outra que nós queremos, primeira coisa, temos que sair da zona de conforto. Pegando o exemplo da nossa irmã que deu testemunho, eu não sei em que momentos ela orava, mas eu sei que quando temos uma necessidade, a primeira coisa que fazemos é sair da nossa zona de conforto e começamos a orar por aquilo. Sair da zona de conforto muitas vezes significa abrir mão daquilo que te dá segurança, daquilo que te dá estabilidade, daquilo que te dá conforto. Abraão teve que sair da zona de conforto. Ele teve que deixar a segurança que existia, estando perto do seu pai, dos seus familiares. Abandonar a sua estabilidade. E mais do que isto, talvez você diga: eu já sou velho demais para mudar algo na minha vida. Passaram-se anos demais para que algo novo acontecesse. Quando Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos. Ele não era um jovem rapaz. É claro que eles viviam muito mais do que nós vivemos hoje, mas o que eu quero te dizer é que durante 75 anos, 7 décadas, ele viveu daquela maneira. E Deus disse: está na hora de mudar, está na hora de buscar algo novo, está na hora de experimentar um outro nível de fé, que para você, por enquanto, é desconhecida. E diz a palavra de Deus, que Abraão obedeceu. E quando ele obedeceu, ele levou sua esposa Sarai, levou o seu sobrinho Ló, todos os seus servos juntamente com eles, e partiram. Gênesis 12, você vai meditar durante esta semana na tua casa, mostra a jornada de fé do pai da fé, Abraão, que mesmo com 75 anos, percorreu quase 2.400 quilômetros, para chegar aonde Deus queria que ele estivesse. Se lembre, não existia avião, não existia Uber, nem trem-bala, nem ar-condicionado. Ele teve que ir com toda a comitiva, percorrer pedaço por pedaço daquele chão, até chegar onde Deus queria. Teve que haver um esforço. Em Hebreus 11, do 8 a 10, vai escrever que Abraão, quando foi chamado, obedeceu e partiu, sem saber para onde estava indo, e que estava dirigindo-se para um lugar que mais tarde receberia como herança. Se hoje nós estamos aqui nesta noite, nós fazemos parte daquela herança e daquela decisão que Abraão tomou naquele dia, quando ele deixou Ur para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Hoje você pisa nesta terra,
está se preparando para o teu futuro ali nas mansões celestiais, porque Abraão aceitou aquele desafio. Somos filhos de Abraão, o pai da fé. A Bíblia chama de fé do tamanho do grão de uma mostarda. A Bíblia fala que se nós quisermos avançar, nós precisamos ter a fé como do tamanho de um grão de mostarda. Precisamos ter fé para obedecer. O primeiro tipo de fé que eu e você precisamos é ter fé para obedecer. Se tiverdes fé como o grão de uma mostarda, direis a este monte, passa aqui para acolá, e ele passará. Conta uma história, uma parábola, que o irmão escreveu um pedido de oração e colocou na caixinha da sua igreja, pedindo a Deus que desse a ele a fé do tamanho do caroço de um abacate. E quando o pastor pegou os pedidos de oração, e tinha o nome daquele irmão, chegou e disse: irmão, eu achei tão estranho, ou tão interessante, este teu pedido de oração, que Deus te deu a fé do tamanho do caroço de um abacate. Ele disse: pastor, mas o Senhor pregou no culto, que se Deus me desse a fé, como do tamanho do grão de uma mostarda, eu removeria uma montanha. E eu fiquei imaginando, se a minha fé for do tamanho do caroço de um abacate, o que eu sou capaz de fazer? Você não precisa da fé do tamanho do caroço de um abacate. Você precisa ter uma fé semelhante ao grão de uma mostarda, que é um dos menores grãos que existem. Por menor que seja a tua fé, meu amado e minha amada, por menor que seja a fé que uma pessoa possui, comparada até mesmo ao grão de uma mostarda, que não tem nada para oferecer, mas oferece tudo o que tem, e por meio disso experimenta grandes resultados. Quando decidimos confiar em Deus, em seu poder, podemos grandes coisas. Abraão ofereceu tudo o que tinha. Saiu de Ur, onde morava, deixou a casa do seu pai, deixou o lugar que era conhecido por ele, para partir para algo novo. E eu quero te perguntar nesta noite, quem é que precisa aqui nesta noite, não precisa levantar a sua mão, de fé para obedecer? A fé para obedecer, ela muitas vezes parece até insana, porque é algo tão extraordinário, que muitas vezes te leva a duvidar daquilo que Deus está dizendo para que você faça. Isso é uma fé para obedecer. Ainda que não entenda, ainda que não saiba para onde, ainda que não tenha nenhuma informação, decide obedecer. É uma escolha. Obedecer ou duvidar é uma escolha. Nós também precisamos de uma fé para crescer. Quando comparamos o tamanho da fé como um grão de mostarda, é importante sabermos que esta pequena semente de um grão de mostarda pode gerar uma árvore de até mesmo 4 metros de altura. Pense, um grãozinho pequeno pode gerar uma árvore de até 4 metros de altura. Se a tua fé for eficiente como este grão, grandes projetos e realizações poderão nascer dentro deste fruto. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar. Você só precisa confiar. Olha a imagem. Um grão tão pequenininho se transforma numa árvore tão gigantesca. E diz em Mateus 13, pode deixar esta imagem, pode voltar. Diz em Mateus 13, 31 e 32, que embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. A nossa fé cresce, irmãos, à medida que nós a usamos. E é preciso ser plantada no lugar certo, no campo, num território fértil, no ambiente profético para que ela cresça. Quando ela cresce, ela se torna naquilo que ela nasceu para ser. Um grão de mostarda, quando plantado, se torna numa árvore de mostarda, uma mostardeira talvez. E mais do que isto, ela serve de abrigo para as aves. Ela se torna uma bênção também para aqueles que estão à sua volta.
ela não apenas produz mostarda, mas ela abençoa outras espécies também. Entenda que, se a tua fé alcançar algo extraordinário, o que Deus fizer na tua vida abençoará tantas outras vidas, como a sua vida já tem sido abençoada. Por isso o inimigo tenta impedir que você seja abençoado. Por isso que o inimigo tenta colocar dúvida no teu coração. Por isso que ele tenta fazer com que você observe a situação, quando você deveria observar a palavra de Deus. Por isso que ele gera nos nossos corações tanta incredulidade. Por isso que ele coloca em nós tantas dúvidas. E se não acontecer? E se não? E se o inquilino não sair? E se eu tiver? Não é assim, irmã? Quantas dúvidas, que batalha na nossa mente. Qual é o teu medo? Qual é o teu e se? Precisamos sair daqui hoje com uma fé que nos leve a obedecer, mas com uma fé que nos faça desejar crescer. E como é que eu cresço, pastora? Vendo em cada desafio, em cada problema, uma grande oportunidade para semear a fé. Alguns rabinos, quando eles eram procurados para resolver um problema, e quando algum deles conseguia resolver o problema de alguém que tivesse ido até ele, eles começavam a ser conhecidos e chamados como removedor de montanhas. Quando os problemas ou desafios surgirem, quando você olhar para uma situação difícil na tua vida, profetize que você se tornará um removedor de montanhas, uma removedora de montanhas, e que isso não poderá deter o agir de Deus na tua vida. Aqueles rabinos, eles passaram a ser conhecidos assim. E eu gostaria que, se alguém um dia falasse de mim, falasse: aquela mulher, ela removia todas as montanhas da frente dela. Eu tenho na porta da minha sala na empresa uma placa que diz assim: se você veio para trazer um problema, traga junto 3 soluções. Não existe problema insolúvel. Não existe obstáculo que não seja transponível. Ou não existe obstáculo que você não possa passar por ele. Não existem barreiras que não possam cair. E não existem fortalezas que não possam ser derrubadas. Não existem trevas que permaneçam trevas quando a luz entra. Não existe enfermidade que não possa ser curado quando existe alguém com fé. Não existe pergunta sem resposta. Não existe porta fechada que não se abra. Não existe falar com Deus e Deus não ouvir. Talvez você não acredite que Ele te ouviu, mas Ele ouve. Quando os problemas ou desafios surgirem, que nasça ali uma grande oportunidade de você se tornar uma removedora ou um removedor de montanhas. Então não reclame, use a sua fé e agradeça pelos resultados que você espera obter, porque lembre-se que o poder da vida e da morte está na tua palavra ou na tua boca. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O que me chama a atenção é que eles estavam pedindo para que o Senhor aumentasse a fé, e o Senhor foi e disse: não, eu não tenho que aumentar a fé. O que vocês precisam usar a fé que vocês já têm. E se vocês usarem, se vocês falarem, para que esta amoreira se arranque e se lance no mar, isto vai acontecer, porque ela vai obedecer vocês. Jesus podia ter dado fé para eles, aumentado a fé, podia ter feito aquilo que eles pediram, mas eles não pediram algo que fosse bom, porque Jesus não podia aumentar a fé, porque eles já tinham a fé que eles necessitavam para fazer aquilo que precisava ser feito. O problema é que você considera a tua fé tão inferior ao teu problema, que você, ao invés de usá-la, você guarda esta fé. Ao invés de profetizar, você fica com a tua boca fechada, ou quando abre, murmura e reclama. Ao invés de você declarar aquilo que você espera,
Você fala aquilo que você não quer que aconteça. E hoje de manhã eu pude estar meditando que quando você reclama, aquilo que você clama acontece de novo. Aquilo que você não quer que aconteça se repete. Que tal essa semana deixarmos a reclamação e começarmos a declarar com a nossa boca aquilo que nós queremos? Que tal entrarmos nas nossas empresas declarando aquilo que nós queremos? Orar pelos nossos clientes e declarar o que queremos. Orar pela vida dos inadimplentes e declarar o que queremos. Orar pelos nossos ministérios e declarar aquilo que queremos. Orar por aqueles que não conhecem Jesus e declarar aquilo que nós desejamos que aconteça. Que tal ao invés de reclamarmos, olharmos para essa situação e enxergarmos uma grande oportunidade da nossa fé ser expandida e crescer? Deus não aumentará a tua fé, mas Ele vai permitir que situações ocorram, para que você, usando a fé que você tem, você veja a tua fé crescer, de tal forma, que você nunca mais terá fé do mesmo tamanho que você já teve. Quando os problemas nascerem, nascerá com você também essa oportunidade. Então use a tua fé. A fé que aqueles homens pediam já existia. O que faltava era a ação deles sobre aquela situação, porque eles estavam dizendo, quantas vezes nós devemos perdoar? E aí Jesus disse, olha, você deve perdoar 7 vezes no dia, pelo menos umas 7 vezes. Eles disseram, me dá fé para isso. Talvez você precise de fé para perdoar, mas a fé está em você, agora falta você decidir perdoar. Quanto maior for o teu problema, meu irmão e minha irmã, quanto maior for o desafio, maior será a oportunidade de você usar a fé que você já tem, que já está em você, e você ficará surpreso com o resultado que irá produzir. Nós precisamos também de uma fé para alicerçar os passos. A fé é um grande alicerce que sustenta a vida do cristão. Não existe quem não creia em algo ou em alguém. Em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer crença, você sempre encontrará pessoas que acreditam em outras pessoas, ou em outras divindades, ou em tantas outras coisas, até mesmo em animais. Colocam a fé no animal, e ao invés de se alimentarem com a carne daquele animal, eles idolatram aquele animal, porque eles acham que aquele animal vai produzir neles o resultado que eles esperam. Então a fé existe em qualquer ser humano, na humanidade toda existe fé. Mas através de Abraão, o pai da fé, através de exemplos bíblicos que nós temos, como aqueles que nós estudamos na campanha, dos milagres de Jesus, eles foram deixados na Bíblia, para que você e eu possamos aprender a ter uma fé viva, que não se limita às circunstâncias, nem do presente, mas na confiança daquilo que a gente espera para o futuro. É uma fé que chama à existência aquilo que não existe, na certeza que isso vai acontecer. Romanos 1:17 diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Existe uma fórmula que eu trouxe para você, baseada neste versículo. A fidelidade de Deus, mais a resposta de fé do homem, resulta em algo chamado milagre. Na justiça de Deus, que existe de Gênesis até Apocalipse, ela está firmada na fidelidade de Deus. Você nunca vai encontrar na Bíblia algo que Ele tenha dito e Ele não tenha feito. Existe algo demasiadamente impossível para Deus? Existe algo que Ele não possa fazer? Então por que você duvida? Quando a fidelidade de Deus encontra a resposta de fé da parte do homem, o milagre torna-se possível. Fé para obedecer, fé para crescer, fé para ver as oportunidades, fé para alicerçar os passos. E o jejum da semana, troque a reclamação pela gratidão.
Sabe, irmãos, nós como cristãos temos que aprender a usar a nossa fé em toda e em qualquer situação. Ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, ter o tempo de oração, ter o tempo para meditarmos na palavra, é algo fundamental para que a nossa fé cresça. Mas nós precisamos aplicar esta fé. Aonde você precisa aplicar esta fé hoje, nesta noite? Qual é a área da tua vida que hoje precisa ser aplicada a fé? Qual é a situação que hoje você precisa ter uma atitude de fé? Quais são os desafios que você tem enfrentado? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Que para você não tem saída. Eu creio que todos nós temos algo que precisamos de um milagre. Mas para que o milagre aconteça, a fidelidade de Deus existe. Mas agora precisamos ter uma atitude de quem confia no Senhor. Fé para obedecer, fé para ver aquele problema como uma oportunidade, então isso vai tirar de mim toda a reclamação. Fé para crescer, aplicando a minha fé eu vou crescer. E fé para alicerçar os meus pés, não olhar para trás, não recuar, não voltar da onde eu vim. O povo quando saiu do Egito e entrou ali no deserto, a fé deles para sair foi boa, porque Moisés os conduziu. Faraó deixou que eles fossem. Mas no processo que eles começaram a viver, a fé dele queria fazer com que eles voltassem. E eles começaram a achar que lá no Egito estava melhor. Não olhe para trás. Não recue. Não volte. Porque o que você quer está na tua frente. O apóstolo Paulo diz que esquecendo-vos, pois, as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Fique de pé. Aleluia.